Oi, gente, tudo bem? Na última sexta-feira, o IBGE divulgou os mais recentes dados da pesquisa de orçamentos familiares do Brasil. A última pesquisa foi feita em 2008 e os dados divulgados em 2009, ou seja, já se vão 10 anos. A cada 10 anos o IBGE atualiza essa pesquisa. E o objetivo desse vídeo de hoje é fazer uma síntese dos dados divulgados pelo IBGE, dados oficiais. Mas antes disso eu queria pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. O canal já vai aí com mais de 300 inscritos e a meta agora é chegar a 1000 inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês para divulgar os nossos vídeos e fazer nossa mensagem chegar aos 4 cantos do estado do Piauí, quem sabe até do Brasil. Roda a vinheta aí para que a gente possa fazer a conversa de hoje. Gente, o IBGE, a cada 10 anos, ele pesquisa o rendimento familiar no Brasil. Basicamente, a metodologia que o IBGE utiliza é, ele classifica os rendimentos como rendimentos monetários e rendimentos não monetários. Os rendimentos monetários são aqueles rendimentos oriundos de salários, aposentadorias, pensões. E os rendimentos não monetários são aqueles oriundos, inclusive, de troca. Às vezes a família troca um terreno, troca um carro, troca um bem e agrega rendimento com essa troca. Pois bem, os dados em síntese revelam o seguinte: 2,7% das famílias brasileiras ficam com uma fatia de 20% de todo o rendimento nacional. Isso mesmo, menos de 3% das famílias brasileiras abocanham 20% de toda a renda nacional. Essas famílias têm um rendimento de cerca de R$ 23.800 na média. E cada membro dessa família ganha, em média, R$ 5.000 por mês. Lá na base da pirâmide, nós temos 1/4 ou 25% das famílias brasileiras vivem com menos de 2 salários mínimos. Isso mesmo, menos de 2 salários mínimos para a família. Isso representa um rendimento per capita para cada membro da família da ordem de R$ 500 por mês. Então, isso por si só já revela uma enorme distância entre quem ganha muito e quem ganha pouco nesse país. Em termos de rendimento familiar, nós estamos falando que as famílias que ganham mais, na média, ganham 23 salários mínimos e representam apenas 2,7% das famílias brasileiras. E as famílias que ganham menos ganham apenas 2 salários mínimos, ou seja, 11 vezes menos que as famílias que ganham mais. E elas representam 25% das famílias brasileiras. Então é uma distância enorme. E ali no meio existem 72% das famílias brasileiras que ganham menos de 6 salários mínimos. Ou seja, na média, nós podemos facilmente concluir que cerca de 97% das famílias brasileiras vivem com menos de 6 salários mínimos, agrupando aquelas que vivem com menos de 6 e aquelas que vivem com menos de 2, que estão dentro desse conjunto. E apenas 3% das famílias brasileiras vivem com mais de R$ 23.000. E um detalhe importante é que essa pequena fatia, como eu já disse, abocanha 20% da renda nacional. Pois bem, mas aí vem outro dado que é extremamente importante. Qual dado? É que essas famílias de baixa renda, que são essas famílias que correspondem a 25% das famílias brasileiras que vivem com 2 salários mínimos ou menos, o rendimento delas, 60% do rendimento delas é oriundo, sabe de quê? Aposentadorias e programas de assistência social. Ou seja, são essas famílias mais pobres que dependem em 60% do seu rendimento dos programas assistenciais e dos programas de pagamento da Previdência. Então, aquilo que a gente vem insistindo há muito tempo. A reforma da Previdência, que está sendo construída para dificultar o acesso à aposentadoria e reduzir o valor da aposentadoria, vai pegar em cheio esse grupo mais pobre. E não são dados divulgados pelo PH, não. São dados oficiais do IBGE e vai aparecer certamente
gente dizendo que a metodologia do IBGE é questionável. Mas eu vou repetir isso com muita calma para ficar bem claro para todo mundo. 25% das famílias brasileiras vivem com 2 salários mínimos ou menos. E desses 2 salários mínimos ou menos que essas famílias possuem de rendimento, 60% desse valor é oriundo da Previdência e dos programas de assistência social. Dificulte a aposentadoria, reduza o valor pago pela aposentadoria, que você vai empobrecer mais ainda esse segmento da população brasileira. Quer ver um outro dado? Aquele grupo intermediário de 73% das famílias que vivem ali com menos de 6 salários mínimos, 52% desse rendimento depende também da Previdência e depende também dos programas de assistência social. E para arrematar o raciocínio, aquele grupo lá do topo da pirâmide, que fica com 20% do rendimento nacional e que representa apenas 2,7% das famílias, que ganham na média R$ 23.800 por mês, dependem apenas 30% de aposentadoria e não dependem de programas assistenciais. Então, o raciocínio que eu quero chegar é o seguinte: enquanto as famílias ricas do Brasil têm uma distância muito grande em termos de rendimento para as famílias pobres e dependem muito pouco ou quase não dependem da Previdência e dos programas assistenciais, o grosso das famílias brasileiras ganha muito menos, em média 11 vezes menos que as famílias mais ricas, e dependem quase que totalmente dos programas de previdência e de assistência social. E aí, eu quero fazer uma reflexão. Lá na semana passada, eu coloquei que a Laura Carvalho divulgou um dado que investimentos em educação reduzem em até 18% as desigualdades. Que programas de transferência de renda, de assistência social, reduzem em até 5% as desigualdades. Um governo e um país que está reduzindo o orçamento dos programas de assistência e está reduzindo os investimentos em educação, o que é que nós podemos esperar? Mais aumento de desigualdade. Então, é imprescindível que as pessoas passem a ter essa compreensão. Porque se nós tratarmos a assistência social e a previdência social, que estão embutidas no bojo da Seguridade Social, como meras planilhas de Excel com números, e não usarmos esses números para, por trás desses números, observar as famílias e tentar dar autonomia a essas famílias com educação de qualidade, pública, gratuita, vai ficar muito complicado sair dessa situação. Se nós levarmos toda a estrutura familiar, de rendimento familiar e de assistência para as famílias para o mercado financeiro, nós vamos somente agravar essa situação. E aí, os reducionismos aos quais nós estamos sujeitos nesses tempos difíceis fazem com que apareçam certas pérolas, como, por exemplo, o pacote anticrime, que agora até verba oficial de publicidade tem para fazer campanha publicitária para esse pacote anticrime. Eu acho que o principal pacote anticrime que o Brasil deveria empunhar era o pacote da educação. Porque já está provado em todas as pesquisas que a educação emancipa, educação reduz desigualdades. Não é aprovando leis mais duras e aprovando posse e porte de arma que nós vamos resolver o problema da violência no Brasil. Nós vamos resolver o problema da violência do Brasil no dia que nós encontrarmos mecanismos de distribuição de renda, de redução de desigualdades que sejam mais justos, para que dados como esses do IBGE sejam revertidos e não agravados. Nos últimos 10 anos,
a distância entre quem ganha mais e quem ganha menos aumentou 6%. Dá quase 1% ao ano de distanciamento. Isso evidencia apenas que as políticas que estão sendo implementadas nesse país estão levando a um acirramento maior das distâncias entre as classes nesse país. E isso vai levar, inevitavelmente, a um colapso, porque não tem como se sustentar a economia de um país com um contingente enorme de famílias na miséria. Então, é muito importante que esse vídeo chegue até as pessoas e todos nós possamos fazer uma reflexão. Se você quiser ter acesso a esses dados, é muito fácil. Entra no site do IBGE e confere esses dados que a gente fez uma síntese aqui. Tem muito mais coisa, obviamente, né? Mas aí, a seguir cenas dos próximos capítulos. Eu vou dar aqui uma de novelista e vou deixar um suspense para o próximo vídeo. Quando a gente cruza os dados educacionais com os dados da pesquisa de orçamento familiar, a gente chega a uma conclusão muito óbvia, mas que nem todos conseguem enxergar. Mas no próximo vídeo eu conto essa história de como ocorre a interseção da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE com a pesquisa educacional. Forte abraço a todos, curte o vídeo, compartilha. Obrigado pela atenção. Até a próxima.